Eu quero a Caatinga como um oásis. Um sertão sem desigualdade, onde não exista fome, um sertão jovem. A Caatinga que eu quero é a Caatinga onde todas as pessoas têm acesso à água potável. Eu desejo uma Caatinga que seja preservada, que seja autossuficiente. Eu sonho com uma Caatinga que tenha governança, que tenha seus recursos e tenha gestão, né? E que as pessoas possam ter sustentabilidade. Essa é a região mais seca do estado de Alagoas. Então, nós temos aqui em Delmiro Gouveia, Água Branca, Pariconha, Canapi, Inhapi, Mata Grande e Olho d'Água do Casado, os 8 municípios que chama Alto Sertão. Você está vendo aí toda essa paisagem, a paisagem é realmente de Caatinga, e nós agora nos encontramos num período realmente seco. São quase 6 anos de seca. E este ano agora, 2018, está acima do limite. Nós estamos vivendo um momento em que a temperatura é muito mais alta do que quando eu era mais jovem, quando eu era mais criança. O nosso bioma ele está um pouco degradado, praticamente 50% da Caatinga ela está devastada pela ação do homem, né, pela ação antrópica. A destruição da Caatinga de forma desordenada, né, nós observamos o uso múltiplo dela, para lenha, para carvão, para cobertura de casa, para todo fim, sem um planejamento de recuperação dessa Caatinga, leva a nossa região a ficar cada vez mais árida e cada vez mais quente. Isso a gente vem superando aos poucos com a ideia da convivência com o semiárido, com a ideia da produção sustentável, com a ideia da agroecologia. Que a gente vê que os disseminadores de semente, muitos já não existem mais, né? Então, são extintos na fauna, e a gente tem que artificializar isso, plantando essências nativas, buscando uma paisagem, né, de recompor, que talvez com esse ciclo de seca mais longo, a gente vem sentindo a ausência, né, do angico, da braúna, da umburana, dessas, né, do próprio umbu, as frutas, a potencialidade que nós temos de frutas nativas, né, da Caatinga. Até a própria apicultura também está se acabando por causa da falta da flora da Caatinga. Que minha mãe também conta que ia lá, pegava mel nas galhas mesmo das catingueiras. Nosso maior problema no nosso sertão é a falta de água. E o que mais a gente vê é o desperdício. Né, que a água é um bem público. Então, você não pode se apoderar sozinho, tirar a quantidade que quer, se o outro lá embaixo precisa dessa água. E porque essas pessoas não possuem acesso a políticas públicas, a conhecimento de lutar, correr atrás pelos seus direitos, elas não ficam, acham difícil, não vê como plantar, sobreviver nessa região. Vive dependente de um carro-pipa para poder ter água. Onde existem tecnologias de armazenamento de água, que você pode dar condições à pessoa a viver nesse ambiente. Existe muita pouca pesquisa sobre a Caatinga, e para ter a Caatinga, que eu acredito que todos os catingueiros querem, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa conhecer de fato o que nós temos. A Caatinga nos mostra a saída. A Caatinga, que é chamada Mata Cinza, porque mais da metade do ano ela fica sem folha, ela estoca bem a água e alimentos naquele período, derruba as folhas e continua viva para quando vier a nova temporada de chuva, as plantas e os animais estarem ali com toda essa capacidade de resistência e de resiliência. Então, os seres humanos que vivem nessa região não poderia ser diferente se querem viver aqui com dignidade e com sustentabilidade. Eu acho que o maior desafio é o que todo mundo fala, é como fazer o uso sustentável. É você não pensar apenas em deixar a Caatinga intacta, é pensar em explorar, dando um retorno econômico a quem tem esse bioma dentro da sua propriedade. Então, eu acho que a gente tem que ter talvez uma
uma desconstrução dessa visão do que é o semiárido, né? Já desde os anos 70 a gente tem tecnologia de irrigação de gotejamento de Israel vindo para o Nordeste do Brasil, mas a diferença é a população, são as pessoas que estão ali que vão poder usar da melhor forma delas e ter uma outra visibilidade do que aquilo que é dificuldade e pode ser um desafio. A população que mora aqui é pobre em conhecimento. Ela não sabe o valor, a riqueza desse bioma. Eles não sabem como manejar esse bioma. E existem práticas que podem dar sustentabilidade à família nessa região. Aqui, ó, uma das tecnologias sociais mais importantes que eu já vi até agora, uma das, né? Porque ela capta a água desse telhado aqui e toda a água ela vem para aqui. No inverno, qualquer chuvinha aqui dela joga para cá. Essa daqui é a cisterna calçadão, certo? Então ela vem aqui, que aí ela escorre tudo para essa cisterna aqui de 52 mil litros. E você começa a analisar essas novas ideias que foi trazida lá para o centro e como é que elas se encaixam aqui, né? Aqui é o juazeiro. Aí mais ali para frente tem um buzeiro. Esse aqui sequinho é um pé de pinhão. Esse um pouquinho comprido é o angico, né? O angico novo. Algumas pessoas às vezes me procuram e perguntam por que eu estou passando tanto tempo aqui ao invés de investir ainda mais na carreira acadêmica, que tinha um futuro promissor e essas coisas todas. Só que ao mesmo tempo eu vejo que aqui também existe um futuro promissor que ainda é preciso ser escavacado. Envolve um contexto enorme, um grupo todo, não é preciso uma ligação muito forte com várias pessoas ao mesmo tempo. Se elas não subirem, eu também não subo. Pessoal, isso aqui é um canteiro ecológico, horta comunitária Sítio Lages. Isso foi 10 famílias que se organizou para estar construindo, né? Do lado de lá é uma coisa, né? Aqui você nem até esquece do sol um pouquinho. Entra os 30%, mas não afeta tanto, é um clima razoável. Quando você vai para o outro lado, aí você sente aquele calorzão intenso já. Por que as populações voltam? Voltam porque tem um apego, que tem um tipo de vínculo cultural, voltam porque gostam da região. Embora tenha uma relação de amor e ódio em certas circunstâncias. Mas tem que se dar autonomia às pessoas, tem que se dar conhecimento. Eu acredito que o jovem só fica aqui se ele tiver como financeiramente se manter. Ninguém fica passando necessidade. Se a gente começar a ter dentro das escolas uma discussão sobre o que é a caatinga, sobre o que é o semiárido, a gente realmente tem condição de pensar, eu vou, mas eu volto. O meu trabalho é basicamente transformar as plantas comestíveis em alimentos na mesa das pessoas e mostrar as possibilidades que existem, que na maioria das vezes são desconhecidas ainda. Mas é mostrar para as pessoas como elas podem inserir aquilo na mesa no dia a dia. Nada melhor do que, de fato, presenciar a convivência com o semiárido do que através da alimentação. É meio que uma mistura do que tem na agricultura familiar tradicional com o que a biodiversidade pode oferecer de produtos nativos comestíveis. A gastronomia, ela é, eu diria que o último degrau de todas as tecnologias sociais. E se formos analisar, tudo que é criado de tecnologia social tem por fim colocar o alimento na mesa e fazer com que as pessoas elas convivam com a seca, convivam em regiões áridas e semiáridas, mas sem passar nenhuma necessidade. Eu acredito que a sustentabilidade ela não vem com imposição, ela vem com a transmissão do conhecimento.
pessoas que têm um papel importante nas comunidades sertanejas na região da Caatinga, seja como produtores, como lideranças locais, ou mesmo como formuladores ou operadores de políticas públicas, e, portanto, vão poder aprender de maneira que eles possam levar essas ideias às suas respectivas comunidades. Bom, nós estamos chegando aqui na unidade de tratamento d'água, pertence à Casal, que é a Companhia de Água e Saneamento de Alagoas. Então, um dos usos, realmente, para qual o canal foi projetado, é o uso humano, né? Então, daqui se retira a água, trata e abastece as cidades que estão aqui acima. Estas, antes do canal, eram abastecidas uma vez a cada 15 dias, ou às vezes passava 30 dias, 40 dias. Hoje a água já está 2, 3 dias durante a semana. Como se fazer um plano realmente de gestão do canal, tendo tecnologia de convivência com o semiárido para não perder o resto da nossa caatinga, para não desertificar, não salinizar as áreas e não plantar sem a agroecologia. É exatamente promovendo a cultura de convivência que está diretamente ligada com a cultura de estoques. Estocar água para beber, para o uso doméstico, mas também para a produção. Vamos pegar um carro aqui, que a gente segue aqui a margem dele para vocês. Aham. Tá levando para onde essa? Para a serra? E aí, meu filho? Tudo na paz? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos passar para o outro lado, que a gente já vai ver uma parte irrigada ali. E esse é um dos empreendimentos iniciais aqui do projeto. De forma espontânea, o Bosco, é o dono aqui da área, começou a plantar coco, criar caprino ovino e agora produzindo feno aqui às margens do canal. A água para nós aqui é o maior prêmio, né? As pessoas moram aqui, vivem aqui e sempre esperando o período de chuva, de maio a junho, a julho, para plantar e ter uma temperatura melhor. E vocês observam que a partir da chegada do canal, nós já estamos com quase mais de 100 quilômetros do canal com água, e essa água tendo vários usos. A caatinga que eu quero para a minha vida é que seja um bioma extremamente cuidado, como ele deve ser, e explorado em toda a sua biodiversidade, inclusive alimentar. Uma caatinga onde as pessoas conhecem a diversidade alimentar e valorizam isso. A importância de se alimentar, né, de uma forma saudável e saber de onde vem o seu alimento. A gente pode viver de maneira simples, mesmo ainda assim confortável, mas com o mínimo de consumo, principalmente fabricado, né, em grande escala. Eu quero uma caatinga igual da época dos meus pais. Que haja sensibilidade nos gestores para adequar o marco legal, que haja sensibilidade para compreender que usando eu não estou degradando, né? E que haja sensibilidade para que a gente passe a ter uma postura diferente e possa acessar esses produtos da biodiversidade, que com isso a gente está promovendo a conservação das paisagens, assegurando os serviços ecossistêmicos e aí, de fato, fazendo a boa gestão ambiental. Porque a gente sabe que a pessoa, quando tem alguma coisa que não se apropria dela, ela deixa que se destrua, que seja perdido. O que é mais lindo de se entender é que a caatinga é uma floresta.
Eu acho que isso que tem que ser gritado. É floresta e uma floresta resistente. O que a gente chama de floresta aí afora é onde tem umidade e tem muita chuva. A caatinga ela resiste sem chuva, então é uma floresta resistente. Eu imagino uma caatinga beneficiosa, imagino uma caatinga totalmente produtiva, imagino uma caatinga que envuelva a toda a população. E além de tudo, com muita educação, que é a partir da educação do campo principalmente, que a gente vai ter uma nova geração de respeito, de um melhor olhar para a caatinga. A caatinga que eu quero é a caatinga que ela possa ser manejada e trazer retorno financeiro para a família que está nesse bioma. Que as pessoas vejam aqui não um lugar de miséria, mas um lugar de produção, um lugar de sustentabilidade familiar. A caatinga que eu quero é essa.